Nos últimos meses, algo muito estranho tá acontecendo com o nosso planeta. Criaturas bizarras do fundo do mar estão aparecendo em praias. Animais que nunca deviam estar na superfície agora estão surgindo como se estivessem fugindo de alguma coisa. Mais de 150 orcas encalhadas na Austrália. Peixes raríssimos aparecendo mortos na areia. Ondas se formando em padrões geométricos impossíveis. E uma sensação estranha no ar. Como se o oceano estivesse tentando alertar a gente sobre alguma coisa. A pergunta é, sobre o quê? O que tá acontecendo de diferente dentro do oceano? Usuários do Google Maps encontraram no meio do oceano uma estrutura gigantesca com forma de serpente marinha. E não é uma teoria nova. Muita gente acredita que essa estrutura tá ligada a algo que aparece em várias mitologias antigas. Algo que pode estar acordando agora. Essa criatura tem nome. Ele é assustador e se chama Leviatã. Um monstro marinho colossal, descrito na Bíblia como um ser indomável, com corpo escamoso, dentes afiados e olhos flamejantes. Se essa coisa que estava adormecida há anos estiver realmente acordando, a gente tá ferrado. Segundo os textos antigos, ele seria o rei do abismo, a criatura mais poderosa dos oceanos. Um ser tão imenso que poderia engolir navios inteiros com um único movimento. E pior, ele não estaria sozinho. Diz a lenda que se ele despertar, o equilíbrio do planeta será quebrado. Será que a presença dele tá mexendo com o equilíbrio do oceano? Seria ele o motivo das orcas estarem fugindo em massa? Das ondas estarem formando padrões geométricos estranhos, igual aconteceu na costa da Turquia? Das criaturas das profundezas começarem a aparecer no nosso mundo? É sério, gente, tem muita criatura que nunca tinha saído lá do fundão do mar. E quando eu falo fundo do mar, é lá onde não chega a luz, a escuridão. De repente eles estão aparecendo aqui, como se estivessem assustados e querem fugir lá de onde eles ficam, porque tem algo muito assustador lá dentro. Se o Leviatã realmente tiver despertado, o mundo como a gente conhece pode estar com os dias contados. Você consegue imaginar o que aconteceria se uma criatura com dezenas ou centenas de metros começasse a se mover sob nossos pés? A gente tá falando de terremotos submarinos, mudanças absurdas nas correntes oceânicas, alterações no campo magnético da Terra e, claro, tsunamis devastadoras que poderiam engolir cidades inteiras em minutos. Não é pouca coisa, gente. É um negócio bizarro. Meu coração tá acelerando só de falar isso. Essa é uma teoria real que tá rodando o mundo todo, porque, de fato, o Leviatã pode ter acordado depois de anos adormecido. E o mais assustador, e se ele ainda nem se emergiu por completo? E se tudo que a gente tá vendo, os peixes pulando, as baleias se desesperando, as ondas estranhas forem só os primeiros sinais? Gente, o planeta já tá tremendo, o oceano já tá respondendo, as criaturas das profundezas já estão tentando escapar. Eu não sei se tem como piorar, mas tipo assim, se fosse piorar, será que o próximo passo seria o quê? Ele romper a superfície? Será que a gente tá prestes a ver com os próprios olhos a maior criatura que já existiu na Terra? E pensa comigo, se ele realmente existe, por que os textos mais antigos do mundo já alertavam tanto sobre ele? Por que diferentes civilizações, separadas por oceanos e séculos de distância, descrevem a mesma criatura, com características semelhantes, como se estivesse falando do mesmo ser? Gente, antigamente não tinha telefone, não tinha internet. Como que tá todo mundo de lugares diferentes desde aquela época descrevendo esse mesmo monstro? Ou seja, eles realmente viram esse monstro. Não é como se tivesse criado uma lenda e aí foi espalhando, porque não, mano. São pessoas de muito longe que sempre relataram ver esse mesmo monstro gigantesco. Egípcios, hebreus, índios e até os povos nórdicos. Tipo, é muita gente espalhada pelo mundo há muitos anos falando disso. Todos falam de uma criatura colossal que habita as profundezas e que um dia virá à tona pra trazer o caos. E aí você lê nos textos antigos deles falando que isso ia acontecer e você repara do que tá realmente acontecendo e tudo começa a fazer sentido. Os peixes de profundidade morrendo na superfície, milhões de sardinhas saltando no mar como se tivesse algo caçando elas, ondas formando grades perfeitas no mar, como se o fundo do oceano tivesse se mexendo em padrões desconhecidos. Você ainda acha que é coincidência? Ou será que tem algo gigante se mexendo lá embaixo? E aí vem a parte mais assustadora de todas. A gente não pode ver. Não existe satélite no mundo que mostre com clareza o que tá acontecendo no fundo do mar. A Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo já conhecido, ainda é um completo mistério pra ciência. Gente, a gente só conhece 5% do fundo do mar. Ou seja, 95% tá numa completa escuridão. A gente não faz ideia do que tem. Não é como se fosse só um pedacinho que a gente não conhece. É a maioria. Na verdade, é só um pedacinho que a gente conhece. Você tem noção do que pode estar escondido nessa parte gigantesca que a gente não faz ideia do que tem? Agora respira fundo, porque nem tudo é só pânico. Além dessa teoria de que tudo isso que eu falei pode estar acontecendo, existe uma outra teoria, e essa eu diria que é mais otimista, apesar de também ser meio triste e assustadora. A segunda teoria vem acompanhada da seguinte pergunta: e se o verdadeiro monstro for a gente? Eu sei, é meio confuso, mas eu vou explicar. Nos últimos 50 anos, o ser humano tem feito o impensável com os oceanos: poluição, plástico, barulho extremo de navios, sonares e submarinos, e aquecimento global. A gente tá mudando a temperatura da água, alterando a rota de animais marinhos, destruindo corais, matando espécies inteiras sem nem perceber. E tudo isso pode estar desorientando os animais das profundezas. Pessoas que acreditam nessa teoria dizem que talvez eles não estejam fugindo de monstros,
monstros, eles estariam fugindo da gente. Mas aí vem uma pergunta que pode ser ainda mais assustadora. E se for tudo ao mesmo tempo? E se a destruição causada pela gente tem ativado alguma coisa antiga? Algo que tava adormecido e agora acordou. Eu não sei, gente, apesar de eu querer ser otimista, dá muito medo, porque essa parte de a gente não conhecer o mar me assusta muito, mano. Desde que eu nasci, desde que eu descobri pela primeira vez o fato de que a gente não conhece o mar, eu tenho pavor do fundo do oceano. Apesar de amar praia, amar mar, mas o fundo do oceano me assusta. Comenta pra mim, você acredita na teoria do Leviatã? Você acredita que uma criatura ancestral tá prestes a acordar e mudar tudo? Ou acredita que é a gente, que com nossas ações estamos criando esse caos dos oceanos? Ou pior, a terceira teoria, que é a que mais me assusta, eu prefiro nem pensar muito nela, que seriam as duas coisas, está acontecendo uma coisa e talvez uma gerar a outra, talvez o excesso de poluição acordar o Leviatã. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua teoria. Os oceanos escondem coisas tão assustadoras que parecem história de terror, criaturas tão diferentes e assustadoras que parecem até extraterrestres, mas que vivem na terra. Na verdade no mar, mas você entendeu. Hoje a gente vai conhecer os 10 piores monstros marinhos que existem na vida real. Número 1, um dos mais famosos dessa lista, o El Gran Mahá. Nos mares da América do Sul, marinheiros contam histórias sobre El Gran Mahá, uma serpente marinha gigante que pode engolir um barco inteiro. Dizem que seus olhos brilham no escuro e que se você ouvir um assobio no meio do mar, é melhor você fugir muito rápido, ou pode ser tarde demais. Além de ser um dos mais conhecidos dessa lista, é um dos que eu mais tenho medo, porque, irmão, eu tenho pavor. Só de imaginar eu encontrando pessoalmente esse monstro, El Gran Mahá, eu já começo a me borrar. Monstro número 2, Bloop. Ele também é muito famoso e existe grande chance de você já ter ouvido falar dele. A história do Bloop começou quando há muitos anos atrás, alguns cientistas capturaram um som no fundo do oceano extremamente alto e que, tipo assim, praticamente o oceano inteiro conseguiu ouvir de tão alto. Eles deram um nome pra esse som de Bloop, porque os cientistas descobriram que esse som pode ter vindo de uma criatura gigantesca, maior que qualquer coisa, que vive escondido nas profundezas. Bloop é uma criatura marinha diferente de qualquer coisa que você já viu. E se um dia você avistar isso de perto, eu não preciso nem falar pra você fugir, porque não tem como. Se ele estiver perto de você, acabou. Monstro de número 3, o Devorador de Mares, também conhecido como Sea Eater. Essa criatura é descrita como um peixe gigantesco, capaz de criar redemoinhos enquanto caça suas presas. Dizem que barcos desaparecem quando ele está por perto, e geralmente não sobra um pra poder contar a história, atrapalhando até mesmo a gente entender melhor, porque quase todo mundo que encara essa fera simplesmente some do mapa. 4. O Kraken. O Kraken é uma criatura das lendas escandinavas, descrito como um povo lula colossal. Dizem que ele vive nas profundezas, mas aparece para atacar os barcos e arrastá-los pro fundo do mar. Muitas histórias de marinheiros desaparecidos são atribuídas a ele. Então, se você tem medo do fundo do mar, pode ter certeza que você nunca iria querer conhecer o Kraken. Imagina, chega um trem e te puxa pro fundo do mar, irmão. Você só começa a ver a luz do sol sumindo. Não! Vai indo pra escuridão do fundo do mar. Porque eu não sei se você sabe, mas no fundo do mar não chega a luz do sol. Então, se tiver de tarde, não importa o horário, se você for puxado pro fundo do mar, vai estar escuro, como se fosse madrugada, noite, porque é tão fundo, mas tão fundo que não chega a luz do sol. Isso me dá muito medo. Monstro de número 5, Leviatã. O Leviatã é uma criatura mencionada em várias mitologias. Ele seria o guardião dos mares e uma das maiores ameaças para a humanidade. Dizem que ele tem o poder de criar tempestades ao mover seu corpo gigantesco. Então você imagina o corpo do bicho ser tão gigante, mas tão gigante que só de ele se mover, só de ele andar, cria tempestade. Você tem noção disso? É igual como se aqui na terra, aqui fora do mar, existisse alguém tão grande, só de andar causa terremoto, tudo explode, imagina. Ele seria tipo isso, só que no mar. Então você sabe que o negócio não é pouca coisa não, irmão. Ele consegue matar sem querer, de tão grande que ele é. Monstro número 6, o Lusca. Nas Bahamas, moradores contam histórias sobre o Lusca, uma criatura que é metade tubarão e metade polvo. Ele é descrito como uma fera gigantesca que vive em cavernas submarinas. Quando mergulhadores desaparecem, muitos acreditam que foi obra do Lusca. Então tudo indica que ele não gosta nada de seres humanos. Se ele vê um ser humano por perto, ele vai dar um jeito de sumir com ele. Monstro de número 7, a Serpente de Midgard. Nas mitologias nórdicas, a Serpente de Midgard é tão grande que consegue dar a volta ao mundo. Dizem que ela habita o oceano profundo e que no dia em que aparecer na superfície, o mundo vai enfrentar seu fim. Então existem algumas provas de que ela existe, porém ela não pode vir até aqui em cima. Se ela vir aqui, o mundo pode acabar. Tem noção do tamanho que o bicho tem que ser pra conseguir fazer o mundo acabar? Até é difícil acreditar que isso pode existir de verdade. 8, o Siren Croin. Nas lendas escocesas, o Siren Croin é descrito como um monstro marinho que pode mudar de forma e tamanho. Ele pode parecer pequeno, mas logo se transforma em uma fera gigantesca, atacando qualquer coisa que veja pela frente. Então ele é um monstro tão diferente do mar que ele literalmente consegue se moldar e ficar em outras formas, assim como tem aquele bicho lá que consegue mudar de cor. Como chama aquele negócio lá? Lagosta? Não, não é lagosta. Não chama largato? É largato? Não, não é caramujo. Mano, esqueci o nome. Se você souber, comenta aí. Tem aquele largato, parece um largato que muda de cor, ele consegue se adaptar
tá? Esse monstro do mar seria tipo isso, só que ele consegue mudar o formato, mano. Que coisa bizarra. Monstro de número 9, o Champ. Assim como o monstro do Lago Ness, Champ é um monstro aquático, lendário, que vive no Lago Champlain, nos Estados Unidos. Descrito como uma criatura longa e escura, com uma cabeça semelhante à de um cavalo. Ele é considerado um primo distante das serpentes marinhas. Gente, tá me dando arrepio só de ouvir falar desses bichos. A forma como é descrito esse negócio é como o povo conta. Nossa, eu tenho arrepio. Nossa! Mas agora vamos falar do monstro de número 10, o monstro do Lago Ness. Antes de eu contar sobre o monstro do Lago Ness, confere aqui se você tá inscrito no meu canal, porque quem se inscreve nesse canal aqui, acontece coisas incríveis na vida da pessoa. Então testa aí pra você ver. Se você já tá inscrito, você vai ver. Vai acontecer coisas incríveis na sua vida. Se inscreve aí. O monstro do Lago Ness é um dos mais famosos dessa lista. Muitos acreditam que essa criatura lendária vive nas águas escuras do Lago Ness, na Escócia. Descrita como uma espécie de dinossauro aquático, ele é uma das maiores lendas já contadas. Eu particularmente ouço falar desse monstro desde criança, eu sempre tive pavor. Gente, é muito difícil não ter medo de mar, conhecendo a história de todos esses monstros. Mas eu amo muito ir pra praia, eu gosto muito. Então, mesmo tendo medo, eu continuo indo pra praia. Eu tenho que aprender a lidar com meus medos, porque não tem como não ter medo e também não tem como ficar sem ir pra praia. Como que eu vou ficar sem ir pra praia? Não vale, não.